Graças e paz, queridos. Hoje, quinta-feira, estamos aqui no nosso culto oficial, culto de bênção, culto de milagre, culto de maravilhas. E eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo, separando esse tempo para glorificarmos o nome do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar aqui, te agradeço, Senhor, por todos os teus filhos e filhas que têm assistido, acompanhado as mensagens, Senhor, em seus lares, em suas casas. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha sobre nossas vidas, Pai, com o teu sangue, Senhor, que nos cura, que nos limpa, que nos purifica, que nos restaura, o teu sangue que nos dá vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero, meu Deus, abençoar, Senhor Jesus, a tua igreja, teus filhos, onde quer que eles estejam. Pai, e te convido, Senhor, para que nesta hora o Senhor esteja conosco. Te convido, Senhor, para que nesta hora o Senhor se faça presente, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Convido você a abrir os seus lábios e louvar o Senhor Jesus comigo. Me escutas quando clamo, precisamos de Ti, Senhor, porque Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa, Senhor, torre forte, o nosso escudo, aleluia, o nosso socorro em todo tempo e toda hora, aleluia, aleluia. Gostaria de convidar o apóstolo Raimundo hoje, ele que estará trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.
Graça e paz, queridos, queridas. Hoje o nosso culto de quinta-feira, nós estamos aí debaixo de novos decretos, de restrições de locomoção. E nesta quinta-feira, nós estamos aqui gravando, preparando todo esse material, essa mensagem. E vamos agora expor. E o meu desejo, o meu coração é que você seja edificado. Que essa palavra chegue à sua casa através do YouTube e que você veja, assista, ouça e medite. Então eu quero convidar a mim e a você que está em casa, você que está aí na sua casa, em família, ou sozinho, sozinha, abrir no Evangelho de Marcos. Marcos no capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhes perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curva a sua cabeça, aí onde você está, feche os seus olhos. Pai, agora em nome de Jesus, entramos na tua presença, Senhor, e te pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco através desta palavra. A tua palavra é quem nos orienta, é quem nos dirige, é quem nos conforta, e ela é quem nos guia. Espírito Santo, tenhas liberdade agora de alcançar cada coração onde esta mensagem chegar, nesse dia, nesta hora, em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos num tempo atípico, um tempo muito difícil. Não há como negar, não há como a gente amenizar. As mortes por Covid têm aumentado, o nível de contaminação também tem aumentado. E nós, a Igreja do Senhor Jesus, somos de extrema utilidade, somos importantes para toda a comunidade de Ipatinga, de um modo geral, o Brasil e o mundo, porque nós temos a palavra de Deus. Você que está aí, sentado agora, me assistindo e ouvindo, você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui neste dia, nesta noite, nesta quinta-feira, em nosso culto de milagre, nosso culto de poder, nosso culto de manifestações do poder de Deus, está nos trazendo aqui justamente homens, pessoas, seres humanos, debaixo de pressão, convivendo com uma tempestade, açoitado por uma tempestade, um tempo difícil. O texto diz que levantou-se grande tempestade, no verso 37, tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que o barco já estava enchendo de água. Ou seja, os discípulos de Jesus e o próprio Jesus aqui presente no barco estão passando por um tempo difícil, um momento difícil. Esse mar aqui é o da Galileia, e é um mar que não estava tão acostumado com esse tipo de vento. Não é um mar aberto como o Atlântico, o Pacífico e outros, nem tanto quanto o mar Mediterrâneo, ou o mar grande, é o mar da Galileia, o mar pequeno. E eles estão atravessando para o outro lado, da região dos Gadarenos, ou dos Gerazenos,
como diz o capítulo 5, verso 1 do próprio Lucas aqui, do próprio Marcos. Então eles estão vivendo ali um momento atípico, uma tempestade atípica, uma tempestade que brotou, surgiu daquele momento. E ao ponto de o barco começar a encher de água. Então você imagina agora esses rapazes, esses homens aqui, acostumados com o mar, eles eram pescadores, a maioria eram pescadores. Eles eram conhecedores do mar, os mistérios, os segredos, as tempestades, os ventos, as marés. E estes homens tão especializados em mar, em pesca, estão agora debaixo dessa tempestade. Aqui revela primeiro, querido, que por mais que nós tenhamos especialidade, tenhamos estudo, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha a ciência a nosso favor, por mais que a gente tenha vacina, tratamento precoce, por mais que a gente tenha indicativos mundanos, seculares, intelectuais, nós não temos controle sobre as coisas, nós não temos domínio. Nós não temos domínio, não temos como controlar. Não temos como controlar as coisas, não temos domínio sobre as coisas. Então você percebe que aqui é uma tempestade atípica. Ventos atípicos, que não eram costumeiros. E agora nós vamos aprender com Jesus a conviver, a sobreviver no meio da tempestade, no meio do vendaval, no meio dessa crise, no meio desses problemas todos. Aprender com Jesus, a gente conviver em qualquer situação. A Bíblia diz através do salmista Davi, no Salmo 23, e ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, Davi, no meio das lutas, das guerras, no meio das ameaças, entre os inimigos, ameaçado de morte, noite e dia, perseguido noite e dia como um condenado pelo seu sogro Saul, Davi não temia nada, porque o Senhor estava com ele, no meio da tempestade, no meio do vendaval, no meio das lutas, no meio das guerras, no meio dos conflitos, o Senhor estava com ele. E ele disse: Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam, para que você e eu encontremos consolo, conforto, para que eu e você encontremos o cuidado de Deus no meio de tudo isso. Eu quero lembrar você, querido, que aqui estava no barco, aqui estava nesse barco, o primeiro grupo, a primeira célula, a igreja de Jesus estava aqui. Pode ser que não estivessem todos os discípulos aqui, não é? Mas estava aqui o primeiro colegiado dele, o primeiro grupo, a primeira célula, o início da igreja. Então, naquele momento, a igreja de Jesus era aquele ali. Então, nós temos que pensar que Jesus, ele é o fundador da igreja, o cabeça da igreja, ele é a autoridade sobre a igreja, ele recebeu todo o poder, toda a autoridade, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E ele está no controle de todas as coisas. Vamos pensar agora como seres humanos normais. Os discípulos estão debaixo desse vendaval, da tempestade, e a primeira coisa que eles fazem é o quê? Recorrer a Jesus. Diz o texto que a tempestade de vento e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. E aí diz o texto que Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. E aí foram despertá-lo. Diz o final do verso 38: Mestre, não se te dá conta de que nós vamos perecer, de que nós vamos morrer, inclusive o Senhor também vai se afogar, nós vamos morrer afogado, o barco vai afundar, nós vamos afundar. Então os discípulos recorreram a Jesus. Primeiro a providência deles. Olha que eles entendiam de barco, de vela, de vento, de remo, entendiam de toda a dinâmica daquele mar, eles entendiam, eles compreendiam. Mas eles recorreram a Jesus. A primeira coisa que nós temos que fazer, querido, é depender de Jesus, é recorrer a Jesus, é ir até Jesus através da oração, através da leitura da palavra, através da confiança, através da fé. Evidentemente nós temos que tomar cuidado, as medidas
que nós chamamos profilaxis, né, as medidas que nós chamamos de preventivas, temos que tomar todas elas. Temos que ouvir a ciência, temos que ouvir os conselhos da área médica, da área de saúde, mas no final das contas, querido, a nossa confiança está em Jesus. A nossa confiança está nele. Aí você pode perceber que logo após eles irem até Jesus, diz o texto que Jesus se levantou. Verso 39. Levantou. Jesus, de onde estava, deitado confortavelmente, levantou-se. E ao se levantar, ele toma pé da situação. Então, uma visão mais ampla. A água entrando no barco, o vento soprando, a tempestade. E ao ter essa visão mais ampla, diz o texto que Jesus deu uma ordem ao vento e ao mar. E essa ordem, ela está no final, metade para o final do verso 39. Cala-te. O vento soprava, o vento fazia barulho. Então o vento, cala-te. Vento, cala a boca. E ao mar, ele diz, aquieta-te. O mar estava agitado e o vento soprava. Então ele dá uma ordem específica para os dois. Vento, você cala. Mar, você se aquieta. Ora, queridos, Jesus está dando ordens para fenômenos da natureza aos quais ele criou. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que Jesus estava no princípio com Deus. O verbo estava lá no princípio com Deus. Quando todas as coisas foram criadas, Jesus estava lá no princípio com Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava lá no princípio de todas as coisas, criando o vento e o mar. Por isso que ele sabe a linguagem a ser liberada para o vento e a linguagem liberada para o mar. Ele conhece essas coisas. Aí você observa, querido, que imediatamente, diz o texto, que houve uma grande bonança. O mar se aquietou e o vento calou. Voltou à origem da viagem. Como tudo começou, a calmaria. O mar continua o mesmo. O barco continua o mesmo. Os discípulos, a tripulação do barco continua. E outros barcos, diz o texto, que havia outros barcos navegando em direção contrária ou no entorno. Então você percebe que o mar volta e continua o mesmo, o barco é o mesmo, a tripulação é a mesma, o percurso é o mesmo, porém o mar e o vento estavam sob controle. Então você percebe que há dois elementos externos, de fora para dentro, trazendo agitação, trazendo insegurança para o mundo dos discípulos, o mundo da navegação. Você percebe que é de fora para dentro. Nós temos uma ameaça externa, chamada vírus, que está no ar, na madeira, nos metais, nos objetos, e de fora para dentro, ameaçando o nosso corpo físico, ameaçando a nossa vida, ameaçando a vida humana na terra. Então você percebe que o vento e o mar são duas ameaças externas que trazem para dentro do barco. E esse barco aqui significa sua casa, sua família, minha vida, nosso bairro, nossa cidade, nossa comunidade. É uma ameaça externa que veio de fora para dentro. Então Jesus, ele está acalmando, silenciando o vento e o mar, esse mundo externo do discípulo, do mundo da navegação, para poder trazer paz para o mundo interior. As emoções do discípulo estavam à flor da pele, o medo, o pânico, mesmo conhecendo de navegação, eles estavam apavorados, ao ponto de dizer, Senhor, o Senhor não percebeu que se o Senhor não fizer nada, nós vamos morrer? Essa foi a grande pergunta dos discípulos. E aí houve paz, houve bonança, houve calmaria. Diga aleluia, você está entendendo? Houve calmaria. Então,
Vai haver calmaria na sua vida hoje. A calmaria chegou na sua casa, a bonança chegou no seu coração, a bonança, a paz, chegou a segurança. Jesus está presente na sua vida. Ele está dentro do seu barco, ele está no comando. Diga aleluia, se você está entendendo, igreja, meu irmão, minha irmã, está em casa, no sofá, sentado, em pé, ou jantando, almoçando, ou em família, glorifica o nome do Senhor, Ele está no comando. Aí eu quero chamar a sua atenção, para quê? Para 3 coisas que Jesus vai transmitir para os discípulos. A primeira delas é a paz que ele estava dormindo. Diz o texto que Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça reclinada numa almofada ou num travesseiro na nossa linguagem. Então, no meio do vendaval, no meio da tempestade, Jesus estava em paz. Que lição maravilhosa, querida, a gente ficar em paz no meio da tempestade, no meio do vendaval. A gente ficar em paz no meio de toda essa confusão, de toda essa insegurança. A gente continuar em paz. E aí a segunda coisa, Jesus demonstrou poder. Jesus demonstrou poder ao silenciar o vento e acalmar o mar. Olha o poder de Deus manifesto. Jesus tem poder, meu irmão. Se você der uma lida na sequência de Marcos aqui, em Marcos capítulo 5, no capítulo praticamente todo, até o verso 43, nós temos aqui 3 milagres. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus cura a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. E Jesus expulsa uma legião de demônios lá daquele rapaz que estava habitando entre os sepulcros. Marcos descreve numa sequência, além de acalmar essa tempestade aqui no mar, Marcos descreve 3 milagres de Jesus: expulsando a legião de demônios, curando a mulher do fluxo hemorrágico e ressuscitando a filha de Lázaro, de Jairo. A demonstração de poder. Jesus tem poder. Jesus tem poder. Agora, o que mais me chama a atenção e que me causa impacto nessa noite, eu quero transmitir isso para você, é o que está no verso 35. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado do mar. Ora, Jesus traçou o destino, a rota. Vamos sair dessa banda aqui ocidental e vamos para a banda oriental. Nós vamos atravessar o mar da Galileia, vamos lá para a região dos Gadarenos, dos Gerazenos. Então Jesus traçou um destino de princípio, meio e fim. Então Jesus falou aonde eles iam chegar. Ora, se iam chegar do outro lado, como Jesus prometeu, aqui está a promessa, ele prometeu, vamos atravessar o mar para o outro lado. Então nada iria impedir, nada iria atrapalhar. Nada iria mudar os planos, porque Jesus foi quem traçou os planos. Jesus traçou os planos para a sua vida, querido. Nada vai acontecer sem a permissão de Deus, nada vai acontecer sem o sim de Deus, nada vai acontecer sem que Deus permita, autoriza ou dirija algo para a sua vida, meu irmão. Acalme o seu coração, fique sossegado, fique em paz. As promessas de Jesus, elas cumprem-se todas. Nenhuma cai por terra. Jesus, o próprio Deus, não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Jesus não mente e nem se arrepende. Ele cumpre as promessas dele. Então você vê aqui a paz que Jesus estava ao dormir no barco, no meio da tempestade, a demonstração de poder ao silenciar o vento e acalmar o mar, e a promessa que ele fez aos discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. E eles chegaram do outro lado aqui, capítulo 5, verso 1. Chegaram então ao outro lado do mar, na região dos Gerazenos, e chegaram do outro lado. A viagem foi terminada, a viagem foi completa. Agora eu quero chamar a sua atenção, querido, para o meu e o seu papel no meio de uma tempestade, no meio de um vendaval, no meio dessa crise, no meio dessa confusão, no meio dessa pandemia. Olha agora qual é o comportamento, qual é a postura que Jesus espera de você e de mim. Diz o texto no capítulo 40, no capítulo 4, verso 40 de Marcos: por que sois assim tímidos? A primeira coisa que Jesus cobra do discípulo, denuncia, é a timidez.
Meu irmão, minha irmã, a timidez é pecado. Os tímidos não herdam o reino de Deus. Timidez paralisa. Tem pessoas paralisadas pela timidez. Aí Jesus desnuda a outro nível. Ainda não tendes fé? Timidez é em você, é no seu coração, é na sua mente. A tempestade que está na sua mente, o vendaval que já está na sua cabeça, que desceu para o coração, que apavora você e que neutraliza você, paralisa você. A timidez paralisa a pessoa, paralisa completamente com a timidez. Agora a fé é um dom que você precisa buscar, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira denúncia que Jesus faz do discípulo é a timidez, a segunda é a falta de fé. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que a fé é o firme e fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção daquilo que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer, precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé, ela agrada a Deus e ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Observem que após todo esse evento, os discípulos são tomados de temor, espanto. Não é mais medo. Temor aqui não é medo. Eles estão espantados pelo que viram. E eles viram o vento silenciar e o mar se acalmar. Observe, querido, que o que a gente costuma ver é o exterior. Olha, o que eles mais observaram foi: o vento calou-se e o mar se acalmou. E fizeram uma pergunta entre eles: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Às vezes que nós só tentamos e só conseguimos perceber Deus em alguma coisa externa, num fenômeno, num acontecimento. Não conseguimos enxergar com o nosso interior. Porque o que Jesus falou é o seguinte: vocês têm que enxergar, é com o interior, é com a fé que brota de dentro de vocês, que está dentro de vocês. Eles só conseguiram enxergar os olhos viram, o vento calou-se, os olhos enxergaram, o mar acalmou. Quem é este que o vento e o mar obedecem? Ora, Jesus já tinha os conduzido para o interior, arrancar de dentro deles a timidez é dentro de você, tirar a timidez em lugar da timidez, colocar a fé dentro de você enxergar de dentro para fora, crendo na palavra de Deus. Então eu quero ainda nesta noite de quinta-feira, já convidando o pastor Marco para retornar aqui para um pequeno louvor ainda de encerramento, convidar você, meu irmão, você minha irmã, você família El Shaddai, você que está me ouvindo, ou de outra igreja, que porventura este vídeo chegue, tome posse dessa palavra nesta noite de quinta-feira. Pela fé, o dom, receba, creia, tire a timidez, arranque a timidez fora, confie no Senhor. Jesus está dentro do barco da sua vida, Ele está dentro. E Ele está em paz, porque Ele é a paz. Jesus não tem a paz, Jesus é a paz. Ele disse isso bem claro em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo oferece, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Jesus tem poder, a Ele foi entregue todo o poder nos céus e na terra. Jesus é poderoso e Ele cumpre as promessas dEle. Então nessa noite você vai ainda colocar a mão no seu coração. O pastor Marcos está aqui do meu lado. Ele vai ministrar ainda mais um pouco de uma canção para você nesta noite. Se o mar me surpreende a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas.
agora o seu coração, feche os seus olhos, aí mesmo assentado onde você está. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar sentado mesmo, se você quiser ficar em pé, receba agora esta oração em nome do Senhor Jesus. Pai, agora em nome de Jesus, mediante a Tua palavra nesta noite, Pai, Tu és aquele que tem poder, que é a paz e que cumpre as promessas, mesmo nós evidenciando a timidez, o medo, mas Tu nos traz a fé, a confiança como um dom. Nesta noite, Pai, alcança cada coração. Nesta noite, entra, Senhor, em cada casa, em cada lar, em cada barco casa, em cada lar barco. Entra e acalma a tempestade em volta da família e o vento soprando em volta da casa, de fora para dentro, os inimigos, as ameaças, principalmente esse vírus, Pai. Repreende, Pai, em nome de Jesus. Guarda a casa dos teus filhos e filhas com uma muralha de fogo. Cobre com o teu manto de graça e de justiça as famílias nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Receba no seu coração esta palavra e compartilhe com outras pessoas, em nome de Jesus.